E você falou uma coisa de transporte, que não é o nosso assunto, mas só para clarear um pouco, né? A maioria das pessoas acham que ônibus, o principal fator para a pessoa ir para o ônibus é o conforto. E na verdade não é. É. É a confiança, Pontualidade, claro. pontualidade. Sim, lógico. É o Aqui, sucesso de qualquer modal, né? pois é, aqui a gente olha no próprio Google Maps, a gente Aham. tem Que horas que o ônibus está chegando no o teu ônibus está ponto? chegando, cara, Aham. e É. aparece igual horário de trem. É Aham. tipo, são É. que horas agora aqui? São seis e Aham. vinte e nove, ele vai É. aparecer 6h48. Aham. Então você pode chegar lá Bom, seis e 6h47, quarenta e que e ele está seis e quarenta e encostando. oito ele vai chegar. É, Então, é, é. isso traz a confiança, né? Eu só fiz Pô, fugi é. um pouquinho aí, Não, mas não, eu acho que não foge, porque não dá para dissociar uma coisa da outra, né? Porque você fala de um determinado assunto que o sucesso vem de um conjunto de ações que caminham juntas. Não tem jeito. Você não vai nunca migrar para o sistema se não tiver essa segurança. pois Né? é. Como é que você. Aqui, os caras estão gastando dinheiro com maquiagem, botar o Wi-Fi, a frota ainda não tá, ainda não tem corredores, enfim, quer dizer, que garantia. Agora mesmo, o novo prefeito acabou de retirar a única linha verde, né? Que se lembra da guerra que foi, e arrancou ela, acabou. Falou que tem que fazer. Tudo bem, vamos estudar de novo, ver o que dá para melhorar, para que só escuta o chororô, né? Os empresários de ônibus, agora o Rio de Janeiro, então, entrou em colapso BRT lá no Rio também, uma coisa que já nasceu, mataram ele no ninho, né? A verdade foi essa, né? O BRT já fracassou, já mal planejado. Ainda bem que está acontecendo isso tudo na mão do Eduardo Paes, que foi quem implantou ele lá atrás, mesmo sabendo que ele não ia dar certo. Que eu não sei como você, né, articular dois transportes, um de alta complexidade com um de pequena, junto. Então o cara desce num comboio de 6 vagões do metrô e você quer empurrar ele em duas, num biarticulado, né? Não vai, né, bicho? Enfim. Pois Então, é. por isso que é importante falar do transporte também. Pois é. E nisso tudo vem a acessibilidade, né? O que você tem a me Sim. dizer sobre acessibilidade aí? Depois eu dou É, um pouco aqui, o que eu percebi. rapaz, só posso dizer o seguinte: como você falou, eu trabalho no Centro de Reabilitação Física, é o único hospital do Espírito Santo. Agora o Ministério Público falou que a minha sala não é acessível. Eu falei, pô, bicho, há 30 anos que eu trabalho nessa sala, agora, pô, como é que o cadeirante chegou aqui até hoje? O amputado, lesionado, enfim. Isso quer dizer, se o próprio centro de reabilitação não é acessível, o que dirá o restante da cidade, né, cara? É de Pois, chorar, mas é preciso que tenham políticos limitados, né, com mobilidade limitada, como a gente viveu, né, há tempos atrás um deputado cadeirante, para a Assembleia Legislativa ser acessível. Porque senão tu acha que tinham lembrado de botar rampa no plenário? Ai, ai, né? A gente sabe como é que funcionam essas coisas, né? Mas, enfim, a gente vê o esforço, por exemplo, eu tenho como referência muito legal, é a Zona Sul do Rio de Janeiro, pela concentração de idosos, como ela se adaptou, né? Hoje é um volume muito grande de idosos de cadeira elétrica, né? uhum, Circulando pelo bairro e acessando as lojas, o comércio, e nós estamos falando aí de prédios construídos na década de 30, de 40, que não se sim, tinha nada disso, e como eles se adaptaram para poder suprir. Mas aqui você vê dificilmente, salvo uma outra intervenção de um Ministério Público ou alguém que entre uma ação, né, de ajuste para poder fazer essas revisões, porque o projeto já vem capenga, né, vamos dizer assim, apesar de todas as NBR que vocês conhecem na hora de planejar, mas na hora que você faz, de repente, um cruzamento, como é que eu vou garantir isso, né? Você vê que a cidade é cheia de vazios nesse sentido. sim. Né? Como é que eu convido a pessoa a transitar de um lado para o outro? A nossa Leitão da Silva, que fizeram um guarda-corpo que parece mais um curral. Né? A gente fala assim, ó, o cara vai quebrar o guarda-corpo. E claro que vai quebrar. Porque ele sai do morro, dá de cara com o guarda-corpo, que ele obriga ele a andar mais 200 metros para frente, depois voltar 200 para trás, porque o abrigo de ônibus, que é a linha de desejo dele, estava na frente dele. Ele vai fazer isso quantas vezes? Não vai, né, Léo? Não vai. Então, são coisas assim que fica difícil a gente vencer, né, do cara querer botar guarda-corpo
em tudo quanto é ciclovias de canteiro central. Né? Fica uma coisa. Primeiro que o guarda-corpo não segura um veículo descontrolado, a gente sabe disso. Aí tinha que botar na guarda-reio, pô, vai ficar, né? Me ajuda. Mas, enfim, você não consegue vencer essas resistências. Né? Você vai lá na Avenida Vitória, o máximo que a gente conseguiu foi botar os guarda-corpos afastados um do outro, para o cara entender que ele não é obrigado a atravessar só na faixa. Né? Está previsto em lei, que se ela não tiver a cada 50 metros, eu posso sim atravessar de um lado para o outro. Agora, se o cara pensa naquilo ali como um corredor metropolitana, vai se transformar numa avenida ainda mais perigosa do que ela já é, né, bicho? Sim. E aí o ativo vai para o espaço. Exatamente. E aí, eu queria falar uma coisa sobre acessibilidade, né, a experiência que eu tive aqui, do que eu estou vendo e tal. Bom, antes, eu aprendi lá na engenharia também, que é uma facilidade de atingir um lugar desejado. Ponto. Foi isso aí. Não deixa de ser, né? Se você pega o manual do limite, é isso, né? Sendo, mais uma vez, carrocrata. Agora, e aí, com essa questão de acessibilidade, o que eu percebi aqui é o seguinte, tem problemas, tá? Tem problemas porque as cidades foram feitas para os carros, mas está tendo essa mudança. Mas, porém, vou pegar aqui o exemplo da onde eu moro. Toda a infraestrutura, calçada, rampas, é implantada pelo empreendedor. Ele é obrigado, entendeu? Pô, que inveja. Então você tem sempre uma calçada assim, antitrepidante, antiderrapante e contínua, entendeu? E quando tem problema, a prefeitura vai lá e conserta, entendeu? E tem rampas aonde tem que ter, entendeu? Com todas as questões muito parecidas com a que nós temos aí da NBR 9050, entendeu? Só que algumas não tem, outras não tem. E isso é muito bacana, sabe? É um diferencial que a gente estava muitos anos trabalhando com isso, a gente passa a perceber. Então, quando você vai numa região, como por exemplo, em Toronto, você observa claramente, é como se pegasse uma nova, porque lá tem calçadas enormes, tipo Goiânia, não sei se você já teve a oportunidade de Goiânia, são aquelas calçadas enormes, enormes assim, 7 metros, 15 metros. É como se você pegasse o manual da Federal Highway ou qualquer coisa que valha e olha lá, tá lá a calçada. Pô, você tem um espaço para serviço, você tem um espaço para caminhar, que normalmente não é maior do que 2 metros, varia de 1,5 metro a 2, que são os tamanhos das calçadas. Aí eu já até respondo a Clemi, obrigado, Clemi, você está aqui, saudade de você. E o espaço onde a pessoa fica para ou acessar o imóvel e tal. Então, quando você observa essas condições, cara, é muito diferente daí, né? Eu acho que eles já chegaram a um estágio de maturidade muito maior que o nosso. Sem que dúvida. Isso, a gente passando em números, né? Eu peguei um dado para trazer, cara, que foi assim fantástico. Aqui no Canadá tem em relação ao trânsito, então entenda-se tudo, pedestre, bicicleta, carros e ônibus. Tem 5,2 mortos para cada 100 mil. Nós aqui acho que é 25 aqui no Brasil. Pois é, cara. Brasil é 25. E eu lembro que a gente conseguiu, que você participou de vários reuniões comigo. Eu lembro que eu sempre falava para você, há 20 anos atrás, quando a gente chegou, era nesse nível aí, cara. E eu lembro que um pouco antes de eu vir embora, o último dado que a gente tinha era em torno de 10, né? Que a gente fez até as análises e tinha sido mais ou menos isso, né? Então, isso é muito... É muito diferente um do outro, sabe? Assim, e é bem legal essas coisas. E eu vou querer saber de você o que a gente pode fazer agora
para melhorar os espaços urbanos para ciclistas e pedestres. Eu tenho uma colinha aqui, você sabe, que para facilitar o nosso O nosso roteiro. Só que eu levantei só para você ficar com inveja, tá, Fernando? Quando você está sentado aí. Aqui na minha cidade, 120 pontos de bike share. 120. Mapas. Cara, nunca vi tanto mapa disso. Mapa de calor, mapa de pontos de bike share, mapa de rotas usadas pelos ciclistas. Paraciclos também. Hã? Paraciclos disponíveis. Não, calma, não acabou não. Só para você ficar com inveja. Dó. Locais de estacionamento. 50 pontos de locais de estacionamento público. Para isso você paga $50 por ano. Por ano. Então dá menos de $5. E agora que vem, assim que foi a cereja grande doída, né? Me perguntaram aí qual que é a população... Aninha, obrigado, Aninha, você está aqui. Qual a população da cidade, só para entender. A minha cidade, para quem é de Vitória, ela tem o tamanho... Hamilton tem o tamanho mais ou menos de Serra e tem quase 700 mil habitantes, né? Tem praticamente o dobro. O dobro. Nós temos, para babar, hein? 400 rotas, 405 rotas para bicicletas. Não é quilometragem. Quilometragem, nós temos 553 quilômetros de ciclovia, sendo que 60% em área urbana e o restante em trail. Eu esqueci a tradução de trail. De trilha. De trilha e coisas urbanas, né? E tem mais. Que depois eu vou falar quando a gente entrar na parte de pesquisa. O que acontece no inverno e no verão. Mas esses dados aí é só para criar inveja, que eu acho que nenhuma cidade do Brasil que eu tenha pesquisado, certamente. Talvez o Rio de Janeiro chegue aí, talvez hoje, com uns 200 quilômetros. Talvez. Mas nenhuma outra chega com essa situação. E não é melhor, tá, Fernando? Não, nem de longe. Porque eu costumo, assim, para desconstruir muito esse discurso do Rio, cidade da bicicleta, se a gente dividir o número de quilômetros da infraestrutura cicloviária pelos 5 milhões de habitantes, não dá nada. É muito pior do que os índices de Vitória, entendeu? Né? Se a gente pensar que a proporção do Rio de Janeiro com os 200, que todo mundo se orgulha muito, mas se a gente dividir pelo número de habitantes que tem a cidade, a média é ridícula, é pior do que Vitória. Né? Vitória, com seus 60 quilômetros e 350 mil habitantes, tem uma média muito melhor do que o Rio, com 200 para... Desculpa, só fazer um adendo aqui. Esses 60 quilômetros aí, e parte dele é com a ciclovia dominical, né? Sim, efetiva mesmo, no máximo 40, né? É verdade. Que foi feito ali a ligação da Rua da Grécia, né? Sim, Vitalino, sem dúvida. Não, mas é que aí a gente vê como é que a gente avança devagar, né, Léo? Infelizmente, né, isso tudo, a gente sabe que você não transforma uma cidade de um dia para o outro. Né? É difícil porque o mais difícil não é transformar a cidade, é mudar a cabeça das pessoas que vivem ali, que usam esse espaço. Esse é que é o grande desafio, né? Para quando você levar qualquer possibilidade de humanização do território, o cara te abrace. E não que a gente tome porrada como a gente tomou nas diversas audiências que nós participamos, né? Sim, querendo implantar, né? Você lembra bem, né? E tá aí. Se lembra. Né? Infelizmente, a gente fica marchando sem sair do lugar quando não anda para trás. Porque corre o risco de vai saber agora nessa gestão se não aparece um aí para querer, não, tira isso daí, que isso não está ajudando nada, aquela fala que a gente faz, sabe, né? Que não tem ciclista, ninguém passa ainda, como é que isso aí, né? Enfim, é de dar inveja realmente esses dados, né, bicho? Mas, infelizmente, a gente não pode desistir, né, bicho? A gente acreditar que uma hora tem que sair, né, bicho? Vai chegar, pode pagar um preço muito mais caro do que isso, né, bicho? Quando a gente entrar aí nos dados eu vejo lá
No meu material de trabalho humano, eu atendi um grupo de 10 amputados, agora de um laboratório de marcha, um trabalho que nós fizemos, e dos meus 10 pacientes, 9 eram motociclistas, Entendi. amputados, entendeu? Então, quer dizer, é fruto de quem? Dessas escolhas, né? Da mobilidade, Pois né? é. Da política pública, que incentiva esse cara, ao invés de se sujeitar a um ônibus desconfortável, sem segurança, ele compra sua motocicleta, que ele gasta a mesma coisa, mas os riscos a gente sabe o que vem, né, bicho? É. Antes de você responder aí a nossa pergunta, né, o que a gente pode fazer para melhorar espaço para ciclista e pedestre, agradecer a presença de Miriam. Obrigado, Miriam. Obrigado, Bernadette. Obrigado vocês aí todos. Obrigado, Merivone. Saudade de você, das nossas discussões. Brunella. Então, gente, como que a gente pode fazer para melhorar esses espaços para os ciclistas e pedestres? Nós falamos já um monte de coisa. Né? Sim, mas é a equidade da ocupação desse espaço urbano, né, bicho? Porque enquanto houver essa desigualdade de ocupação, nós nunca vamos ter essa segurança que a gente pede. Né? Enquanto as pessoas acharem que uma vaga de estacionamento é mais importante do que você criar uma infraestrutura para que as pessoas façam essa escolha, né? E suprimir uma faixa do transporte, priorizar o carro em detrimento de um corredor exclusivo, né, de ônibus, nós não vamos chegar a isso jamais. A verdade é essa. Ou as pessoas entendem que é preciso chegar em um momento e cortar realmente essa mentalidade carrocrata, né, de que as pessoas não precisam, numa cidade como a nossa, em que as distâncias são curtas, o clima é favorável, você precisar do automóvel para fazer todos os pequenos deslocamentos. Né? É como o Jamie Lerner falava, né? O carro, infelizmente, é o cigarro, bicho. É o cigarro, né? Você vai ter que chegar algum momento e fazer essa escolha. Não pode ser diferente. Senão a gente vai ficar patinando, né, bicho? Pois é. E eu acho que é esse caminho mesmo que você está falando. Não tem jeito. Agradecer também, Breno, Brunão, a Clívia, minha eterna gerente, 20 anos sendo minha chefe. Foi um prazer enorme. Saudade. Antes da gente entrar para o outro assunto, né, que é a pesquisa do antes e depois, a contagem contínua, eu vou dar uma explicadinha como funciona aqui, e eu quis botar esse item, sabe, Fernando, para a gente discutir, porque para mim foi uma surpresa, assim, muito grande, essa questão de pesquisa aqui. Pesquisa de carro, beleza, a gente já sabe. Filmagem, contagem, né? Um monte de coisa. Cara, e eu cheguei aqui, eu vi automática, manual, tipo temporária e permanente. Nunca passou pela minha cabeça e nem lembro de ter visto em lugar nenhum aqui no Brasil alguma contagem, não lembro, pelo menos você não me falou e na minha pesquisa, nem que eu tinha conversado com o Antônio, na época, o Bianco, com essa turma toda de bicicleta, eu não lembro de ninguém falar sobre pesquisa permanente. E eu vi aqui, Fernando, e eu vi. Planejar com dados, né, cara? Então, faz toda a diferença. Então, aí o que eu vi, cara? Os tipos que tem infravermelho, térmica, pneumática e por indução. Igual tem no carro. Sei, claro. Vai no chão, marca, e aí você passa a ter a contagem. Né? Você vai contando ali e vai... Você sabe o volume de cada via, né? Pois é. E aqui, que é isso que eu estava falando lá, um dos dados que eu achei muito interessante de uma pesquisa permanente, tá? Aqui, que eu peguei esse dado, acho que é um dos dados mais recentes que tem, que é de 2017, porque eu peguei do plano diretor de bicicleta daqui, né? Neste ano de 2016, tiveram 1.284 viagens no verão e 453 viagens no inverno. Porra. E aí eu vou te falar, quando
você sabe que eu gosto muito desses papos furados e ficava lendo e tal, tempo, tarará, tinha nada para fazer e tal, como se não tivesse nada para fazer, que você sabe que eu chegava antes e ia embora depois, mas tinha nada para fazer, o pessoal não mandava fazer nada, e não pedia para fazer nada e tal. E aí, cara, eu vi, né, que segundo dois estudos de universidade, a McGill, aqui no Canadá, e a Portland State University, eu anotei porque os nomes são bonitos, nós temos 4 tipos de ciclistas: o dedicado, o que já usam caminhos, o que só anda no tempo bom e de lazer. No Brasil a gente não vê muita diferença nisso, e aqui eu pude ver. É impressionante, cara. Menos 15 graus, se não tiver neve, né? Porque tem neve que a própria o setor de clima do Canadá pede para você não sair de casa, entendeu? Porque tem um tipo de chuva que é chamado freezer rain, que aí congela, derrapa muito, dão condições extremamente perigosas, né, para qualquer um, né? Inclusive eu até brinco com meus filhos que eu virei ninja, porque eu tô bom de andar em gelo, caio mais, né? E aí, cara, eu vi que existe realmente o dedicado, que é uma coisa impressionante. O cara vai todo paramentado, né? Só fica com o olho do lado de fora, mas com óculos, porque tá menos 15, né? E o cara andando de bicicleta. Eu achei isso fantástico, cara. Fantástico. Eu só falei demais, você sabe que eu falo muito. Tem aqui também tem esse raiz, né? Porque aqui se aí tem o desconforto do frio excessivo, o calor aqui também não é bonito, não, né? Minhas experiências de todo dia Vila Velha, Cariacica e Vitória, ao longo do dia, no pedal de meio-dia, sair de um município, me deslocar para o outro, né? No meio de uma jornada de trabalho, com calor excessivo, também não é... Poderia dizer que naquele período eu era um dedicado, né? Vamos dizer assim. Mas eu vejo aqui tem alguma coisa parecida também. Só não se tem esse controle, né? Essa riqueza de acompanhamento para saber quem são, por que fazem uso e o que eles precisam para que esses números melhorem ou que eles usem com mais segurança, né? Eu acho que isso faz toda a diferença, né, cara? Essa riqueza de estudos, que você sabe como aqui é capenga, né, bicho? Quando muito se faz para veículos e mesmo assim, até a conclusão dele vai sofrer interferência política, porque às vezes os resultados não é aqueles que eles esperam para tomar a decisão que eles querem tomar. E muitas vezes não é a mais indicada tecnicamente, né, bicho? Pois é. Mais uma vez, obrigado aí a que estão chegando agora. Eu só confirmo uma coisa. Roberta, a gente só pode ficar até às 7 ou podemos ir continuando? Eu acho que o Instagram pausa a gente só tem mais 8 minutos, eu acho. O tempo voa, né, cara? Muito legal. Rapaz, muito legal. Falando, eu lembro que tinha um professor meu que falava que não podia fazer prova oral, senão só eu falava. Aí... Isso tudo vai, então, na parte de educação no trânsito, né? Esse é um outro problema, porque a educação do trânsito também, como projeto, passa pelo foco. Eu já não aguento mais, Léo, a educação do trânsito para educar a vítima. Já falei isso, eu perdi a paciência, né? A gente tem que educar quem mata, né? Não é o vulnerável, o pedestre, o ciclista. Tudo bem que ele precise de princípios, de algum momento, passar por essa orientação, é imprescindível, mas não ter todos os focos para ele. A coisa mais difícil é você ver uma campanha de Detran, né, chamando a atenção para o caso do motorista ao abrir a porta, né? Infelizmente, a gente não tem. Esses dias o Detran do Espírito Santo publicou uma que me surpreendeu até, mas era alguma coisa nesse sentido, chamando a atenção do motorista, e não aquele clichê de pedestre, atravesse na faixa, ciclista, pare. Porra, meu irmão, o entendimento do CTB é outro, porque tem que parar ele, não eu, mas enfim. E aí, agora, recentemente, na morte do PP, está fazendo um mês hoje, o que foi publicado na imprensa foi que o cara morreu porque estava de sapatilha, fone de ouvido
e no lugar indevido. Ele estava atravessando as 5 pontes. Quer dizer, em que momento se construiu ali uma sinalização efetiva para tirar o ciclista da via e jogar para as passarelas? As passarelas não têm largura adequada para acomodar o pedestre e o ciclista, né? Não tem iluminação, não tem sinalização, e, no entanto, a matéria vem na imprensa com essa manchete. Né? Então, quer dizer, é uma distorção dessa educação de trânsito que também não faz com que a gente avance ou mude essa percepção. Né? Que a cidade tem que ser para as pessoas. O motorista que tem que ter cuidado com o pedestre, não o inverso. Né? A gente viu quantos atropelamentos e óbitos a gente analisou nos lugares que a gente já sabe quais são os lugares críticos de Vitória. E o que foi feito efetivamente para reduzir esses mortos? É que o Papai do Céu é muito forte. Que era para estar morrendo gente de carroçada, porque a frota veicular só aumenta, né? Infelizmente, não sobe na mesma proporção, ela não aumenta na mesma proporção da população. Se a gente for buscar aí qual eram os números da frota veicular da região metropolitana de Vitória na década de 90 ou de 2000, para que é hoje, em 2020, e nossas vias são as mesmas. Quer dizer, o resultado é mais do que esperado, uma tragédia, né, cara? Não é acidente, é um incidente. É uma tragédia anunciada. Acidente é um fato inesperado, né? Então, infelizmente, essa educação de trânsito ela tem que ser revista na mesma medida em que tem que ser revisto os projetos. Né? Quando eu toda a vida briguei muito pela limitação dos nossos manuais de sinalização viária e todo mundo alegava que vocês ficam engessados, é engessado para não fazer pelo menos aquilo, para fazer mais você pode sim e deve. Quando você entende que uma sinalização é insuficiente, ou ela está ali num poste, cumprindo uma mera formalidade que ninguém vê aquilo, alguma coisa tem que ser feita, né? E nada me impede de eu fazer uma coisa mais efetiva. Né? Só para finalizar, Fernando, assim, que eu acho que vai cair daqui a pouco, a velocidade aqui, né, que era um assunto que a gente tinha, estou falando que a velocidade aqui dentro do bairro é 30. E a polícia, próximo às escolas aqui, tem, porque eu já vi, a gente viu pelo jornal e tal, eles vão fazer, já estão fazendo a fiscalização eletrônica para velocidade de 30 km por hora. E mais uma coisa antes de você finalizar, a sinalização aqui, cara, que uma coisa que me impressionou muito. Existem 3 tipos de placas que eu acho que daí é uma diferença daí do Brasil. Tem placa de advertência para deficiente, né, para usuário de cadeira de roda, não deficiente, para usuário de cadeira de rodas, para surdo e para autista. A presença deles. Formar a presença deles. Existe no OTM, que é o Ontario Traffic Manual, que rege as leis, né? Porque aqui também tem uma coisa, né? É bem provincial. Então, a Ontário tem uma, British Columbia tem outra, fulano de tal, cada um tem a sua, mas de um modo geral todas elas têm. Tratam de todos os assuntos. Eu te agradeço muito. Eu que agradeço, é um prazer. E eu gostaria que você só finalizasse aí. Eu achei ótimo, fantástico, matei saudade dos nossos papos, que a gente sempre conversava quando tínhamos tempo. Sim, sim, sim. Vamos bater outro. E também agradecer a presença de todas essas pessoas maravilhosas, né, com quem a gente trabalhou, que estão aqui. Eu acho que ganhei o dia, você pode estar certo, bicho. Muito obrigado, é sempre bom. E vamos voltar, se Deus quiser, você dar essa aula para a gente, trazer essas novidades, né? Eu acho que é muito importante. A pandemia não vai deixar a gente viajar muito mais agora, num período aí, nós vamos ter que ficar ainda, estou ansioso para voltar na Europa e ver essas mudanças que estão acontecendo, né? Que você escuta todo dia, mas infelizmente já estou vacinado, né? Já fui vacinado aqui, lá no hospital, já fui chamado, graças a Deus. Ainda não virei jacaré, então tá tudo certo. Vamos ver se a gente consegue se ver e se falar mais vezes. Beleza. Grande abraço, irmão. Beijo em todos aí no coração. É um prazer. Agradeço muito aí a sua presença. Semana que vem já chamei a Maressa vai conversar comigo. Nós vamos falar sobre o estudo de impacto de vizinhança. Ela vai falar o que ela viu, o que a gente trabalhou e tal.
Então vai ser assim bem interessante semana que vem, né? Estaremos aí, se Deus quiser. Agradeço assim do fundo do coração a todos que tiveram aqui com a gente. E é uma luta, né? A mobilidade urbana é uma Sim, luta. sempre. Você tá há 40 anos nisso, né? Começou um pouquinho mais novo, 20 anos só, então eu sei exatamente o que é isso. Então, verdade, é verdade. Obrigado a todos. Tá bom, meu amigo. Obrigado, eu que agradeço. Um grande abraço. Muito bom. Valeu. Um abraço. Muito bom. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Gravar.